exemplo, a primeira mulher espiritual é a sabedoria. Qual é a segunda, irmão Cláudio? A bondade. Assim que a mulher adquire sabedoria, ela se torna bondosa. Observe-se que aquele homem que hostilizou a irmã Marina Silva, ele não tinha sabedoria feminina. A representação da mãe dele para com ele, o ensino feminino dele para com ele, não houve nenhum tipo de sabedoria para ele lidar com uma ministra, né? Estou dando um exemplo, porque eu sempre pego exemplos das nações, né? As nações, elas servem, irmã Tânia, como exemplo, para todos nós. E qual é a segunda parte, a segunda mulher que a gente deve valorizar? A bondade. Então, o lado bondoso também não houve, ele não soube ser elegante ao ponto de tratar com livro e com bondade aquela irmã, né? E até mesmo a sua própria representatividade, do seu partido, da sua mãe, do ensinamento que ele teve, todo um processo, porque ali ele é o cabeça, ele representa um partido na cidade, ele representa um estado, ele representa uma região do Brasil, e ali ele caiu por terra porque ele não teve nem sabedoria, nem muito menos bondade. Qual é a terceira mulher desse versículo aqui, irmão Cláudio? E as nações devem tremer, né? Porque o Eterno reina sobre esse lado feminino, a vitória. Então, depois que a gente obtém a bondade, que é a reta, a gente vai ter a vitória. Toda mulher que tem sabedoria, ela vai encontrar a bondade. Vai nascer uma segunda mulher nela, que será bondosa. E assim que ela encontrar essas duas valorizações da mão dela, a direita e a esquerda, lado de sabedoria e lado de bondade, a coluna vertebral espiritual dessa mulher se tornará uma vitória. Ela vai ter vitória em tudo que ela falar, em tudo que ela fizer, que foi o caso da Marina. Ela chegou com sabedoria, ela chegou com bondade, e ela agora tem um apoio e vitória de todas as mulheres, até de partidos opostos a ela, né, irmã Tânia? Ficou a favor dela, ela teve vitória, porque ela teve sabedoria, ela teve bondade, e assim ela vai ser exaltada a terceira mulher, que é a vitória. Então, ela vai encontrar agora a quarta, que é a beleza. Né? Ela vai se tornar bela, porque ela tem sabedoria, ela tem bondade, ela tem vitória. Então, ela vai encontrar a beleza. Onde ela for, ela vai ser exaltada, essa pessoa, porque ela ativou o temor do Altíssimo sobre ela. O que é o eterno reino aqui? O eterno reino aqui é que o eterno ele está acima da nossa fala. Ele é a nossa fala, ele é a nossa existência, ele é a nossa prática, ele é o que nós pratiquemos. Então, o eterno reina sobre o lado 9 da mão direita do perrelim e o também da mão esquerda. Ele está assentado entre os querubins. Então, a coluna da beleza do Altíssimo, numa mulher, tem que estar na coluna do meio, que é a coluna vertebral dela, não só a física, mas como a espiritual. Se ela não pode pegar um peso a mais, ela tem que deixar os querubins, que são os mensageiros, ativar esse mecanismo na vida dela. Tá? Então, os querubins, no caso aqui representa a Arca da Aliança, ela deve colocar esses querubins, tanto pela mão direita quanto pela mão esquerda, para que o Eterno possa reinar sobre a existência dela e comovam-se a terra. Então, os pés dela vão estar comovidos, aonde ela estiver, ela vai causar impacto
emocional, sobretudo, porque ela se santificou nessas 5 personalidades femininas do Salmo, que é sabedoria, bondade, vitória, beleza, e também a equidade dos fatos. Então isso traz para essa mulher, para essa pessoa, que o Eterno reina. Versículo 2: o Eterno é grande em céu e mais alto do que todas as nações. Então, no Monte Sião, o Eterno ele é grande. Né? Por que o Eterno é grande em Monte Sião? Porque no Monte Sião a gente consegue atingir a grandeza do Altíssimo. Tá? E o Monte Sião é quando você tem a sabedoria da Torá, da Taná. Quando você tem a sabedoria, o entendimento, a bondade, a beleza, a vitória da Torá sobre ti, você está adquirindo a sua estada no Monte Sião. E aí então você vai entender a grandeza do Altíssimo sobre a sua vida. Tá? E ele é mais alto do que todas as nações. E isso no Passuque 2, a gente não consegue entender e ver o comportamento filosófico e emocional das nações sobre isso. Porque as nações, elas não veem que o Eterno é maior que elas. Então elas têm pouca sabedoria, por isso elas quebram o mandamento do Altíssimo. Por isso elas desobedecem a instrução da Torá. Então esse mecanismo das nações estão num nível abaixo, tá? Estão num nível muito abaixo da realidade do Monte Sião. Tá? Então, por isso, eles quebram a Torá. Quem está no Monte Sião? Quem tem essas 4 mulheres que foi tratado aqui, no Passuque 1, essas pessoas, elas vão entender que o Eterno está acima da compreensão humana. Ela está acima da mensagem humana das nações, do legislativo humano. Né? Então, nós que seguimos a Torá, nós se mantivemos no Monte Sião. Por isso, a gente tem temor ao Altíssimo. Número 3. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é Kadosh. O nome do Altíssimo, ele é um pentagrama. E ele tem várias ramificações. Né? No mundo de Asiá, de Briá, Absoluto. Né? São 4 mundos, irmãos. E esses mundos têm o nome do Altíssimo. Né? O nome do Altíssimo, Yud-He-Vav-He, é um tetragrama, 4 consoantes. Né? Então, quando a gente medita no nome do Altíssimo, estuda o seu nome, o Yud, estuda o Re, valor numérico 5, estuda o Vav, valor numérico P, de 6, né? Criação, e depois repete-se novamente, a gente entende que Adonai é tremendo sobre as nações. Né? Então, o número Yud é o valor numérico 10, significa Keter, cabeça, está acima dos santos dos santos. O número Re significa o lado feminino do Altíssimo, incrível. O valor numérico 5 representa a mulher, representa tudo que é carne, tudo que é erva, tudo que é terra, toda a parte toda a parte geológica da terra é a letra Re, que representa o lado feminino do Altíssimo. Tá? A terra, as plantas, os animais, representa o lado do carbono, o lado da carne, entende? O lado do sangue. Então, isso é o lado feminino do Altíssimo. Que essa noite o Eterno vai causar um tratamento de purificação para o Rabá, para o Hashem, sobre essa filosofia e entendimento. Né? Então, o número 5 é uma mulher, tá bom? Ao lado feminino do Altíssimo, e nós temos que cultivar, tratar, santificar, enaltecer isso.
E o número 3, o V de vagem, né? O número 3 é o V, né? O que significa o V? O número V significa 6. Significa a criação do Yud com Re. A criação do homem com a mulher. E representa as filhas e os filhos. Então nós temos um tal, né? A gente tem um tal da direita para a esquerda e nós temos um tal da esquerda para a direita. É um V, é uma criação, é um V de vagem, né? Tem dois tal aqui, um feminino da direita para a esquerda e um masculino, né? Daí estou no lado oposto de vocês. Então, o feminino é esse, da direita para a esquerda, e o masculino, o filho, da esquerda para a direita. Esse V é o número 3, né? O valor numérico 6, né? Trigrama, né? São 3 consoantes do Altíssimo. Tá? E o número 4, que é um novo Rê novamente, né? É uma outra mulher. Incrível. Então, através da quarta, inicia-se uma nova mulher. A mulher vai estar acima, ela vai crescer, porque o Eterno trabalha com justiça. Né? Ele colocou o homem no Yud, o valor numérico do homem é 10, o valor da mulher é 9. A mulher é 1% abaixo do homem. A mulher tem 23 pares de cromossomos, Tânia? É isso mesmo? O homem 22? É isso? Então, o homem é o Yud, a mulher é o Re, valor numérico 5. A junção desse bigrama dá um vaso, dá filha e filho. E depois volta-se mais uma mulher, mas agora acima. Então o nome do Eterno tem um homem, uma mulher, 2 filhos e mais uma mulher. Esse é o nome do Todo-Poderoso. E essa noite o Eterno, ele trabalha fortemente nesse terreno 99, que é uma simultaneidade da mão direita e da mão esquerda do sacerdote, da sacerdotisa. O Eterno quer que nós purifiquemos através do nome dele. O nome dele não é o que as nações pronunciam aí. Tá? O nome do Eterno, irmã Tânia, tem 72 nomes, cada um o nome de um anjo diferente. E o nome compilado do Altíssimo é Yud, Re, Vav, Re. São 4 consoantes. O nome do Eterno não tem vogais, tá bom? São consoantes. Mas tem letras que têm a função feminina, que é o Re, por exemplo. Então o Re representa as plantas, a nossa carne, o sangue nosso. Toda a parte de carne representa o Re, que é um lado feminino do Altíssimo. Tá bom? Fique claro sobre isso, porque as pessoas não têm esse entendimento, né? Por exemplo, o osso veio de Adão, né? Adão cedeu um osso para a formação da mulher, né? Então, todo preceito negativo aqui da Torá, que são 365 mandamentos, que não deve fazer, representa os 365 ossos do nosso corpo, são mandamentos de preceitos femininos que o Eterno determina e diz, não faça. Tá? E 248 preceitos que o Eterno diz, faça. Muito bem, louve o teu nome, grande e tremendo, pois é Kadosh. Então o nome do Altíssimo, ele não como as nações fazem, um nome colocado ao vento, né? Colocado sem o turbante, sem o talite, sem a túnica, sem o semiútil. Não, o nome do Eterno, ele é Kadosh e tem que estar limpo, puro, puríssima, para falar o nome do Altíssimo. Tem que estar com a cabeça coberta para falar o nome do Altíssimo. Tem que estar em santificação para se falar o nome do Altíssimo.
para ensinar o nome do Altíssimo. Tem que estar com a mente pura, sã, limpa, sem mácula. Porque se a pessoa tratar do nome do Altíssimo impuro, o próprio nome do Eterno expulsará essa pessoa da congregação dele e também do sistema sacerdotal dele. Essa pessoa não será mais sacerdote. Ela vai perder a fé, ela vai perder a vontade, ela vai perder a forma de acreditar no Altíssimo, ela vai ficar fria, ela não vai vibrar mais santificação, porque a punição do Eterno será uma punição de cortado, de careta, porque essa alma é desobediente, está falando o nome do Eterno sem estar limpo, tomado banho, purificado, sem ter vida no altar, não tem como. Então o nome do Altíssimo, ele é Kadosh, ele é santo. Ele não pode ser pronunciado se você estiver com a boca suja, se você não tomou banho, se você não orou hoje, se você não tem vida no altar, você não pode falar o nome do Altíssimo. O nome do Eterno é Kadosh. Se você falar suja ou sujo, você pode ser expurgado para fora da consciência sacerdotal. Vai querer sua farra, vai querer ficar livre da parte sacerdotal, não vai sentir vontade de orar mais, vai querer pecar e tudo mais, porque você confrontou o sujo com o limpo. O Eterno ele é limpo, ele não aceita nenhum tipo de sujeira. Passo 4. Também o poder do rei ama o juiz. Então, tudo que reina a nossa majestade tem que ser com chocopim, com juízos, com julgamento. Tudo que a gente faz, fala, expressa, tem que ser com o juízo. A nossa rainha que está dentro de nós, o nosso rei que faz nos elevarmos, exaltarmos, tem que ter juízo. Nós não podemos agir de forma equivocada pela emoção. Servir o Altíssimo é na razão. Tá? Nunca serviu ao Eterno somente pela emoção. Claro, a gente tem o re, a letra do Eterno feminina, que dá aquela vontade de amar, a gente tem pena, perdão, a gente tem a compaixão das pessoas, tem vontade de ajudar, sim, mas no sistema de Torá, no sistema judaico, nós não servimos o Altíssimo só pelo sentimento. Você, eu, todos nós temos que servir o Criador pelo lado de juízo, tá? Pelo lado de razão, o horário certo para entrar aqui, para orar, a forma certa de falar as palavras, de entender, de vibrar o divino aqui, de chamar a sua atenção, de ser representante na sociedade do divino. Então, a nossa forma de reinar, a nossa estrada, a nossa existência é com juízo. Tu firmas a equidade com equidade. Tá? Qualquer governo que você vê, seja ele pequeno ou grande, né, não importa, qualquer tipo de governo que você vê e lida, deve ser com equidade. Se um governo exorta ou coloca-se uma determinada lei ou impõe algo que não for com equidade, não obedeça, porque é um governo maligno, ele está fora do terreno 99. Tá? No Eterno é com equidade, como mulher igual, sim, não igual, sim, sim, não, não igual, nada um maior do que o outro, isso não existe, isso é Babilônia, tá? É um sistema maligno, está fora do governo do Altíssimo. Faz os juízos e justiça aqui na Beit Levi. Aqui está falando em Jacó, mas o juízo não é só em Jacó, o juízo é em todos. Tá? Adonai causa juízo no planeta inteiro, nos animais, nos insetos, nas mulheres, nos homens, nas crianças, nos pobres, nos ricos, todos recebem a justiça e o juízo. Então, se nós vacilarmos, que o Eterno nos guarde dessa desobediência, a gente vai encontrar um juízo negativo. Nós estamos aqui essa noite para
ganhar um excelente juízo todo, bom, de bondade do Altíssimo sobre nós. Né? Estamos aqui para receber o melhor da terra, receber e ser a melhor da terra, sim, ser um vaso de honra, mas com choquetinho, com juízo. Passo 5. Exaltai ao Eterno, nosso Criador. Prostrai-vos diante dos cabelos de seus pés, pois o Eterno é Kadosh. Então nós somos como o Eterno. Nós somos Kadosh, porque se a gente se prostra diante dos seus pés, até Malhut, né? A gente começa em Keter, na cabeça, aí o lado direito nosso é sabedoria, o lado feminino, o lado masculino é entendimento, o outro lado feminino é a bondade, né? O pulmão da direita é uma bondade, aí o pulmão da esquerda é força, poder, é masculino, depois a gente desce um pouquinho, vai para o intestino, que é a vitória, né? É um lado feminino, é a vitória. Aí vem, vamos para o fígado, que é o esplendor do Altíssimo, que é o lado masculino. Todo homem deve ter esplendor. O que é esplendor? Honra. Esplendor é bagagem, entendeu? É fundos, recursos. O homem não pode deixar de ter o esplendor, que é o lado masculino da direita, da esquerda, perdão. E o lado da beleza é a nossa coluna vertebral, tá bom? Então, nós devemos estar prostrado até os pés, que é a Terra, o planeta Terra. Né? A gente tem um órgão reprodutor, feminino ou masculino, que é o do prazer, que representa a letra vaso, né? Menino e menino, representa o valor numérico 6. Esse órgão, ele não pode ser impedido de criações, tá bom? Ele tem uma energia de 0 ampere, número 6. Ele não pode ser bloqueado. Existe uma religião nas nações que bloqueiam o órgão da sefirá do prazer, da criação humana. Né? Essa religião, ela causou muitos malefícios ao longo da vida. Né? Ela causou muitos malefícios, porque ela embargou a probabilidade, a formalização dos sacerdotes ser pai, ser mãe, né? Que em Bereshit, em Gênesis, o Eterno pede para se criar filhos, né? Habitar na terra e produzir filhas e filhos. É um mandamento da Torá do Altíssimo. Mas essa religião impediu, tá, que houvesse o vaso, que houvesse a criação dos homens, impedindo, inclusive, o próprio povo ali do Egito também tinha, e não sei se tem ainda, essa formalização de usar metodologias para as crianças não virem ao mundo. Né? Houve lá em Jerusalém, no período de Yahushua, que o governador da época pediu que matassem todas as crianças de 3 anos para baixo, porque ele sabia que viria a nascer um Melech, um rei, e esse rei não tinha que brilhar mais do que ele. Né? E a gente vê isso nitidamente hoje na Europa, a gente vê isso no governo atual também. O governo brasileiro ele é laico, ele adquire todas as religiões, e ele é a favor da camisinha, é a favor do aborto, é a favor de sexo ilícito, e isso é uma perversão de valores para que os pés se tornem não santos. Então, isso causa uma perversão na árvore da vida das nações hoje, porque as nações não obedecem mais a Torá do Altíssimo. Versículo 6. Moshe e Aharã, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamava ao Criador
e ele os ouvia. Então, Moshe é o sumo sacerdote em montanha. Aharã também são os sacerdotes. Samuel era um tanaíta, um homem extremamente de evolução número 9 também, que causava mundos acima da nossa compreensão. E eles invocavam o nome do Altíssimo e certamente o Eterno atendia. E essa noite o Eterno nos causará, Baruch Hashem, Baruch Rabá, essa formalização, né, de que Adonai de seu valor é em nossas vidas, em nossa existência. É nesta congregação aqui, em todos que do Eterno que tem a dádiva de respeitar sua Kadosh Torá. Então, o Moshe e Aharã são sumos sacerdotes e eles, todos eles que eram obedientes, eram ouvidos pelo divino. Número 7, na coluna de nuvem eles falavam, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes deram. Então, na forma de nós pensarmos, Baruch Hashem, Baruch Rabá, nós temos que guardar os testemunhos do Altíssimo. Quem são os testemunhos do Altíssimo, então? Moshe, Aharã, Samuel, isso? Cã, Cuxi, todos os testemunhos, todos os personagens bíblicos são testemunhos. A sociedade atual é uma testemunha do Altíssimo. Alguns são testemunhas do bem todo e alguns são testemunhas negativas. Mas todos são testemunhas. Tá? E também os estatutos do Altíssimo, que nós temos que guardar os estatutos do Criador. Né? E não são poucos, são vários estatutos. A gente já vai falar daqui a pouco sobre a questão do ritual de pureza, tá bom? O número 8, tu os escutaste, ó Eterno nosso Criador, tu foste com o Eterno que lhes perdoaste, ainda que tomaste vingança dos seus feitos. Adonai de Sabaoth, aqui na letra Het, né, no parsíquio 8, significa salvação, ele nos causa o perdão, mas o efeito da vingança sobre os seus feitos certamente virá. Então o Eterno pune a impiedade, ele absorve a grande maioria dos haverás, Adonai ele perdoa, mas ele não deixa de punir os feitos. Né? Sempre ele vai deixar uma parcela pequena para a pessoa passar uma provinha, para que não venha fazer mais uma vez o pecado. Para perdoar, ele perdoa, ele absorve a maioria do pecado, tá? Mas ele deixa uma pequena parcela de sofrimento, aqui no 8, pela vingança dos feitos que o pecador cometeu. Tá bom? Então, quanto menos a gente pecar diante da Torá, é melhor, tá? Porque vem o efeito sobre nós, tá? E Adonai, ele trabalha com shoftim, com juízo, com justiça. Não é nada isento a quebra de Torá. Então, muitos não querem seguir a Torá porque acham que alguém vai levar uma costa ou vai receber, imputar a culpa sobre dele, mas isso não existe. Qualquer delito que a gente comete, a gente vai ter que pagar pelo que a gente fez, tá bom? Então, isso ocorreu com o irmão o rei David, né? Aqui no passo que esse capítulo aqui, o Terrelim 99, é dele, né? Porque o Eterno só ouviu o rei Davi no Salmo 99, depois que ele pecou com Batseba, né? Quanto tempo ele ficou, né?
Salmo 23 até o Salmo 99 é que o Eterno começou a voltar a falar com Davi. Já bem velhinho que o Eterno voltou a falar com ele. Então nós não podemos pecar para não retardar a nossa bênção. Essa é a preocupação nossa aqui como sacerdote. Como a gente entende um pouco de Torá, a gente entende que vem realmente a punição, nós que amamos os nossos próximos, amamos nossas famílias, parentes, amigas e amigos, nós ficamos aflitos. Né? E a gente admoesta, olha, não faça, é perigoso. Esse salmo aqui é o 99. E quando Davi voltou a escutar a voz do Altíssimo, porque Davi clamava, mas o Eterno não falava mais com ele. Né? Olha só que coisa. Né? Número 9. Exaltai o Eterno nosso Criador e adorai-o no seu monte Kadosh, pois o Eterno nosso Criador é Kadosh. Então a nossa adoração essa noite é no monte dele. Qual é o monte do Eterno, irmão Cláudio? Sefer Torá, Sefer Taná, Sefer Rolo, rolo da Torá, entendeu? Ou livro da Torá, livro da Taná, tá bom? Então, através do monte do Eterno, que é o rolo da Torá, o rolo da Taná, Taná é um livro de Josué e Malaquias, ou Brit Hadashah, rolo do Novo Testamento, é que a gente vai entender a santificação com o Altíssimo. Ele mesmo exaltou ele mesmo, que Davi, pelo erro que ele cometeu lá há 60 anos atrás, né? Quando ele tinha 30 e poucos anos e se envolveu com Batseba. E agora já velhinho, com 90 e poucos anos, é que o Eterno falou com ele. Ele mesmo exaltou que ele deveria ter a santificação no monte e nunca desistir. Nós aqui entendemos que o Eterno é conosco na prática. Não adianta eu entender hebraico, não adianta botar roupa bonita. Se não praticar as orações, você fica frio, você fica com energia baixa, aí volta a buscar pecados, coisas baixas, problemas, e vem um monte de energias terríveis. Então nós aconselhamos essa noite que a purificação da nossa carne e da nossa alma é através do Tehillim 99 essa noite, mas que uma reflexão do Monte Sião, com a reflexão de que o Eterno reina, com a reflexão de que entre nós deve haver querubins, né? Mensageiros, malacos, e não outras pessoas. Mas a sua mão direita, a sua mão esquerda tem que estar aos querubins, mensageiros da palavra. A sua mão direita é um querubim, a sua mão esquerda é também um mensageiro da palavra. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso. Adorai o seu santo monte, ele é Kadosh, o monte do Altíssimo. A adoração nossa não é a pão e comida, nem a água. A nossa oração ao Altíssimo é a Torá do Criador, dos céus da terra, quanto das águas. Essa é a nossa adoração aqui na Beit Levi, a primeira sinagoga de Macaé judaica, racídica. Aqui a gente não coloca nenhum outro tipo de Deus a não ser o Todo-Poderoso. Bendito és tu, Adonai Sabaoth. Através desse pontinho humilde aqui de luz, vai se formar uma rede